Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar agora uma aula para auxiliar vocês a estar resolvendo os exercícios para serem entregues essa semana. Então é a matéria para resolver os exercícios do PET volume 3, semana 3 e 4. O que foi proposto para essa semana 4 de física? É fazer o resumo da matéria, o tópico movimento harmônico simples, sistema massa-mola. É para fazer o resumo, pode ser de um livro, pode ser de uma apostila ou do próprio vídeo enviado por mim, esse aqui. E o resumo deve conter a definição de movimento harmônico simples, as grandezas que envolvem o movimento harmônico simples, frequência, período e amplitude, explicar a fórmula do período e da frequência e definir o sistema massa-mola. Depois resolver os exercícios do PET, volume 3, onde está escrito semana 3 e 4, nas páginas 72 e 73 do PET. Primeiramente, falar do movimento harmônico simples, que é o MHS, é um movimento oscilatório. Então, olha só, é um movimento oscilatório que oscila, onde o corpo vai oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. E esse corpo vai conseguir oscilar em torno dessa posição de equilíbrio devido ao que a gente chama de uma força restauradora que atua nesse corpo, fazendo com que toda hora que ele chegue no máximo da posição dele, ele retorne para a posição de equilíbrio. Então, é um movimento oscilatório, movimento vibratório, que oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Poderia ser um movimento, por exemplo, de um ponteiro do relógio, que é o movimento oscilatório. Poderia ser o movimento de um pêndulo, ou então de uma mola em movimento oscilatório. Então, esse aqui seria um movimento oscilatório, ó, onde um corpo oscila entre duas extremidades que ele chamou de A e menos A, e esse ponto aqui, o ponto O, é onde ele inicia o movimento, que é o ponto de equilíbrio. Então, ele está oscilando entre A, máxima e elongação, volta no ponto de equilíbrio, vai até a máxima. Então, ele fica oscilando entre uma posição que ele chama de equilíbrio, que é essa posição O. Então, isso ele tem uma oscilação. Isso pode ser um exemplo de movimento harmônico simples. Esse aqui seria outro exemplo, que é o que a gente vai falar de sistema massa-mola. Então, quando você tem um sistema, uma oscilação, essa seria uma posição dele de equilíbrio, ele foi alongado até uma posição máxima e ele vai continuar numa vibração entre duas posições máximas, passando em torno de uma posição que ele chama de equilíbrio. Esse seria o sistema massa-mola. Então, a gente fala que movimento oscilatório é esse movimento realizado que vai e volta em torno dessa posição de equilíbrio. Esse aqui são as posições máximas, que a gente chama de máxima deformação, que ele vai do equilíbrio até o A, do equilíbrio até o menos A. Então, ele tem um movimento periódico, um movimento oscilatório. Quando esse movimento se repete várias vezes em torno de uma posição de equilíbrio, a gente chama de MHS. Quais são as principais grandezas que a gente analisa no movimento harmônico simples? É a amplitude. O que é a amplitude? A amplitude é essa distância do ponto central, que é o ponto de equilíbrio, até esse ponto A, que a gente chama de posição máxima ocupada pelo corpo. Então, pode ser medida tanto do 0 até o A ou do 0 até o menos A. Outra grandeza é a frequência. O que é frequência? Frequência é dada pelo número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo. Então, é quantas oscilações foi completada em um certo intervalo de tempo. Então, frequência, posso colocar aqui, exemplo, a frequência é dada em Hertz. A unidade de frequência, a unidade medida é em Hertz. Então, quando eu falar assim, a frequência é de 60 Hz, o que significa isso? Que a cada 1 segundo, a gente pode até colocar aqui, ó, a cada 1 segundo, obteve uma oscilação de 60
Hz. Outro exemplo que a gente pode dar também, que a gente pode falar, então vamos colocar como um exemplo 2, seria se eu falasse que uma certa oscilação de mola teve 10 ciclos em 5 segundos. Isso aqui é a frequência. Como que eu calculo essa frequência aqui? É colocar esses 10 oscilações dividido por esse número de tempo, esse intervalo de tempo. Então, se você tem aqui 10 oscilações em 5 segundos, frequência vai ser o número de oscilação pelo intervalo de tempo. Frequência é igual. Qual é o número de oscilação para me colocar aqui em cima? 10. Então, aqui seria 10 oscilações. Dividido pelo intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? 5 segundos. Então, 10 oscilações em 5 segundos, só dividir 10 por 5, que vai dar 4, que vai dar, no caso, 2 Hz, 2 Hz. O que significa 2 Hz? Significa que a cada 1 segundo ele deu 2 oscilações. Se em 5 segundos ele dá 10 oscilações, em 1 segundo ele dá 2 oscilações. Mas a frequência também pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó, 1 sobre o período. E o que é o período? O período é o intervalo de tempo que é realizado uma oscilação completa. Mas quanto que é uma oscilação completa? Inclusive, período é tempo, então é dado em segundo, né? Então, o que é uma oscilação completa? Se você for pegar o ponteiro dos segundos, então o período é 60 segundos, ou seja, o tempo que ele faz uma oscilação completa. Em um sistema de massa-mola, eu vou ter uma molinha e presa a essa mola eu vou ter uma massa. Então, é como fala, né? Como fala sistema massa-mola. É uma mola presa a uma das extremidades aqui, fixa, e na outra extremidade eu tenho um corpo que tem uma certa massa. Esse corpo, ele vai ser deformado através da mola, então a mola vai ser deformada, sendo puxada aqui. Quando é puxada e é solta, então ela começa a oscilar. Então, nessa posição que está demonstrando aqui, ela está na posição de equilíbrio. Quando eu pego esse corpo amarelo e puxo, então a gente está deformando a mola, ou seja, eu tenho uma amplitude da mola aqui. Quando eu solto a mola, ela vai voltar numa amplitude negativa e começar a oscilar entre essas duas posições máximas, passando sempre por essa posição de equilíbrio, ou seja, eu tenho um movimento harmônico simples aqui. Mas como que é uma posição em que eu tenho uma oscilação completa? Então, uma oscilação completa é quando eu saio dessa posição de equilíbrio, vou até uma posição máxima, volto até a posição de equilíbrio, vou até uma posição máxima negativa e volto até aqui de novo. Então, a posição de oscilação para uma oscilação completa seria exatamente voltar à posição de equilíbrio, vai, volta e volta. Seria uma oscilação completa. Vou mostrar nos desenhos aqui melhor. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma mola que está na posição de equilíbrio. Quando essa mola é puxada, posição de equilíbrio, por quê? Aí eu coloco x igual a 0, deformação 0, está em equilíbrio, não tem força nenhuma puxando, nem nada. Quando essa mola vai aqui para o caso 2, essa mola é puxada até essa amplitude aqui. Então, eu puxei, vamos supor, puxei 5 centímetros até aqui. Então, quer dizer que a deformação dela é 5. Só que ela ainda não fez uma oscilação completa. Oscilação completa é vai e volta. Então, sai do 0, eu puxei, soltei. Quando solta a mola, ela vem para essa 3 aqui, ó. Posição 3. Olha o que está acontecendo no 3. Puxou até aqui,
ela vai voltar até o negativo aqui, ó, que é a mesma distância de amplitude. Então, se você puxou 5, ela vai voltar 5 centímetros. Ela não vai parar no equilíbrio. Só que chega aqui, ela para voltar para o equilíbrio. Quando ela volta para o equilíbrio, aí eu tenho uma oscilação completa. Então, o tempo dela fazer uma oscilação completa é sair da posição de equilíbrio e ir até o A. Depois voltar até o A negativo e voltar até aqui. Então, isso é uma oscilação completa, ó. Sai, vem aqui, volta, vem até aqui e volta. Então, esse vai e vem é uma oscilação completa. Vai e vem, 2 oscilações. Vai e vem, 3 oscilações. Então, para mim ter uma oscilação completa, ele tem que fazer isso, ó. Vai no A, volta. Vai no menos A e volta. Aí eu tenho uma oscilação completa. Então, aqui no 4, ó, após retornar à posição de equilíbrio de início, a mola teve uma oscilação completa, que é o período, o tempo de um período, né? Mas ele não fica nessa posição, ele não para aqui nessa posição, então ela vai voltar a oscilar, então ele tem um movimento harmônico simples. O tempo para fazer essa oscilação eu chamo de período, intervalo de tempo. Então, vem até o A, volta e volta aqui no zero. Então, a oscilação completa é assim, ó. Vem, vai até o A, depois até o menos A e volta no zero. Então, uma oscilação completa sai do zero, vai até o A, volta no menos A e retorna até o zero. Uma oscilação completa. No sistema massa-mola, de um corpo de massa M, então M é a massa, presa a uma mola ideal com uma constante que eu chamo de K, isso é a constante elástica, mostra se a mola é dura ou é mole, tá? Quando é retirada da posição de equilíbrio, a força elástica exercida pela mola faz com que o corpo passe a oscilar. Então, é devido a essa força elástica que a mola exerce que faz o corpo oscilar. Para isso, a gente tem umas fórmulas para cálculo de período e frequência. Para calcular o período que a gente vai utilizar nessa atividade, é essa aqui, ó. Período é igual 2π, pode colocar o valor de π que é 3,14 ou não, raiz da massa que te der, dividido pela constante. Então, essa formulazinha do período aqui, a gente vai usar para saber como funciona